todos. Para mim é uma honra e uma responsabilidade estar aqui, tá? Compartilhando um pouco que eu aprendi durante todo esse tempo. Na verdade, eu vejo que quanto mais a gente aprende, parece que mais tem a se aprender, né? A gente que está aí nesse desafio de empreender, tem muitos desafios, então a gente está aqui, acho que sempre tem que estar com essa mentalidade de um eterno aprendiz, né? Porque quando você acha que você sabe muito, vem a arrogância e daí as coisas não vão para frente. Eu trouxe aqui um slide para dar meio que uma linha de raciocínio para eu não viajar demais nos assuntos e não perder o tempo aqui, tá bom? Então, hoje eu vou falar de algo que eu acho assim, que foi essencial na minha trajetória enquanto empreendedor, que é a parte de gestão de pessoas, a parte de colocar as pessoas como algo estratégico e essencial para ir crescer e perdurar no mercado, né? Como se diz, você tem uma duração no mercado, né? Quando eu iniciei em 2001, a concorrência era diferente, né? Apesar de ter concorrência, era diferente. Hoje a concorrência é muito mais feroz, né? Então, uma empresa entra hoje, ela tem algo muito diferenciado, depois de um ano a outra vem e já muda. Então, eu vou tratar dessa parte de pessoas hoje como a parte principal, o cerne para conseguir perdurar no mercado. Então aqui, a Vanessa já falou um pouco ali, tem uma parte que não é tão bonita, como falou assim, ele saiu para empreender. Na verdade, saíram comigo. Não foi bem assim não a história, né? Eu entrei no jornal, nesse jornal Folha do Estado, em 2001, eu entrei lá como office boy. Uma pessoa que um amigo meu tinha indicado, não quis ir, porque disse que não tinha passe de ônibus. Falou, você quer ir lá? Eu falei, eu vou. Eu entrei lá. Esse jornal aqui, se algum pessoa mais antiga que nem eu, era do Sávio Brandão. Sávio Brandão, naquele episódio, passou no Fantástico. Então eu entrei lá em 2001, entrei lá como office boy no departamento comercial. E ali eu não sabia mexer com nada de computador. E daí eu comecei a entrar ali, né? Fazia parte de duas, sempre quando surgia alguma oportunidade eu aprendia. Muita gente falava que eu era besta, porque os ficavam sentados, que era mais antigo. Então, vai lá na redação, lá pra mim. Tá bom, eu vou. E vou. Enfim, fui aprendendo, fui crescendo dentro do departamento, até que num belo dia demitiram basicamente todo mundo do departamento, só sobrou eu. E ali eu entrei como a parte de executivo de venda. Lá na Folha do Estado, eu conheci esse segmento, que é publicidade legal. Esse é um segmento muito específico e pouco conhecido. Quando eu falo assim, publicidade legal, a pessoa fala, aquelas propagandas divertidas. Não, é publicidade legal no sentido de lei. Tem algumas publicações que empresas como sociedades anônimas, elas têm que divulgar isso num jornal, num diário oficial. E daí a gente entra ali naquele intermediando, tentando negociar com jornais, padronizando essa publicação de acordo com a lei. Mas se vocês não entenderam, pode ficar tranquilo, porque até minha mãe hoje não sabe muito bem o que eu faço. Então esse negócio de publicidade legal não é algo muito fácil de explicar. E ali em 2006, eu fiquei ali até 2005, essa história saiu lá para empreender, não, saíram comigo. Eu lembro que foi bem engraçado, porque eu peguei umas férias, né? E na época a gente se comunicava muito com os clientes por e-mail. Daí tinha um amigo meu que ele trabalhava com arte, ele era meio sarrista. Eu falei, ô Léo, vamos fazer uma arte assim, ó, eu colocando umas malas no carro e tal, tô saindo de férias e tal. E daí ele fez essa arte, a gente mandou no e-mail. E daí, bacana, né, Léo? Na época eu fui conhecer a Itália, então eu tava me achando. Daí mandou isso, depois de 30 dias eu voltei, né? E daí ele fez outra arte, né? Eu pegando, como se diz, tirando as malas do carro e tal, e coloquei, pessoal, tô de volta para os clientes, né, com energia renovada, tô aqui e tal. E daí teve uma reunião no departamento comercial às 8, isso eu cheguei lá umas 6h30, 7 horas, mandei esse e-mail. E essa reunião era para uma das partes principais ali, que eles estavam diminuindo a comissão dos executivos de vendas, porque eles não estavam atingindo metas. E assim, eu sempre fui muito, vou dizer rebelde, né? Mas se eu tinha um ponto de vista, eu defendia, né? Isso para a gestão ali acabou sendo uma rebeldia, acabou atrapalhando a gestão. E daí o que eu fiz? Eu peguei e questionei isso. Falei, olha, mas e quem está atingindo a meta? Eu não acho justo. Não acho justo que está atingindo a meta, se passa a meta para mim, eu bato 3 vezes o valor da meta aí e tal. Eu não acho justo. Bati o pé. Daí eu fui convidado para o RH. Daí que veio, não foi um negócio que eu saí para empreender, saíram comigo. Daí assim, eu fiquei tipo, quando você leva uma pancada, você não sabe onde que está direito. Eu parei, pensei, falei, quer saber de uma coisa? 15 dias eu vou relaxar. Não sabia o que eu ia fazer. Falei, eu não vou pensar em nada. Eu fiquei 15 dias, falei, eu não vou
muita informação. Deixa eu parar um pouco, pensar. E daí um dia eu estava caminhando, tocou meu telefone, e daí falou, olha, eu fiquei sabendo que você saiu do jornal, tem uma vaga aqui para vender anúncios e tal, é um anúncio de um informativo e tal, e tem anúncio de jornal também. Eu fui lá, conheci a pessoa e tal, falei, tá bom, vou fazer um projeto aqui, vamos trabalhar junto e tal. Eu falei, olha, mas só que esse negócio de anúncio de jornal, do jeito que você quer fazer aqui, não vai dar certo. Eu pego essa parte do informativo, que é bacana. Ele falou, se for assim pra mim não serve. Também pra mim não serve também. Vamos embora. Eu peguei e saí. Eu comecei a parar e pensar assim, quando eu estava lá na Folha do Estado, entrei na faculdade de vendas e marketing, eu querendo implantar as coisas que eu acreditava, estudava lá os cases de sucesso, né? Pegava como referência sempre São Paulo, eu tentando e sempre tendo resistência de gestão tradicionais. Daí eu entrei em outro trabalho de novo, e em menos de 15 dias eu no mesmo conflito. Falei, eu acho que isso está errado. Quer saber uma coisa? Eu vou abrir meu próprio negócio. E daí foi onde que eu fiquei durante 7 meses estudando esse segmento, e nisso coincidiu que a faculdade eu estava terminando o curso, e eu achei a parte do TCC lá incrível, porque o TCC era um projeto de uma empresa, que eu acho que hoje está faltando nessa parte de estudo colocar coisas práticas mesmo, né? Muitas vezes você vai lá, estuda a teoria, daí quando você vê na prática, nada a ver com aquilo, assim, as coisas muitas vezes não se conectam, né? Eu falei assim, ao invés de eu ficar brincando de simular a empresa, eu vou fazer um projeto da minha própria empresa. Foi aí então que o meu TCC foi o projeto da Atos. Uma coisa que é muito latente de conversas, por exemplo, com empreendedores que entendem o negócio, é aquela que tem problema de 10, 11 fala que tem problema, né? Só que também na hora que você vai conversar com quem é funcionário, eles falam também que tem problema com os empregadores, né? Eu vejo que na verdade é porque tanto empresários quanto funcionários, colaboradores, são pessoas, né? Nós seres humanos, nós somos seres complexos, né? E cada vez mais essa complexidade tem aumentado, né? Com essas gerações que estão surgindo aí, geração Z, geração milênios, geração... Meu Deus do céu, tomara que quando chegue na Z pare, né? Porque assim, é muito complexo, né? Lidar com pessoas. Não estou falando só eu lidar com pessoas, muitas vezes as pessoas lidar comigo, muitas vezes a gente não acorda num bom dia, tem problemas familiares, tem alguma questão também de ego, né? Então, pessoas são complexas. Agora é o seguinte, ao meu ver, quem decide empreender e quer realmente crescer, não tem como contar com pessoas. Assim, ao meu ver, não tem como, assim, entendeu? Eu vou montar algo lá de inteligência artificial e tal, mas no final das contas, de alguma forma, você vai depender de pessoas, entendeu? Então, eu quero trazer aqui alguns pontos que eu vejo que me auxiliaram nessa jornada, né? Obviamente que tem N outras coisas que podem ser abordadas e tal, mas eu vou tentar trazer aqui 4 pontos assim, que eu acho os principais que me auxiliaram a estar aqui, digamos, né, 18 anos após aquela ideia que eu tive, né? Na verdade, a grande questão é como superar esse desafio, né, relacionado com pessoas. Porque ele vai ser um desafio, né? Isso também assim, não é só na parte de empresa, né? A gente tem esse desafio no dia a dia, mas empresa é complicado que muitas vezes ali pode acabar um sonho, você pode sair ali com várias dívidas também, entendeu? Tem todo esse aspecto, né? E a verdade é que não existe fórmula exata. Pessoas, nós, seres humanos, somos seres complexos. E é hoje o que diferencia também a gente, né? Então não existe uma fórmula exata. Porém, existe alguns princípios que assim, existem estudos que pessoas, né, cientistas, pessoas que fazem isso durante 30 anos, e ali existe sim, digamos, um caminho, digamos, para se seguir. Obviamente que cada caso vai ser um caso, né? Mas existe sim um caminho. Então assim, eu vou compartilhar isso com vocês e quem sabe, né? Possa ser que alguma coisa que eu fale aqui vá fazer sentido, né? Então, esses são os 4 tópicos, né, que eu acho importante. O primeiro que eu vou falar ali é o ambiente organizacional, né, a parte da empresa. O segundo é um processo de recrutamento e seleção de pessoas. E o terceiro é um processo de monitoramento do ambiente organizacional. E o quarto é um processo de desenvolvimento dos colaboradores de descentralização. Isso aqui é um termo que eu uso e eu vou tentar explicar esses termos assim de acordo com o meu entendimento, tá? Quando eu falo de ambiente, quando a gente fala de ambiente de empresa, talvez venha uma imagem somente do ambiente físico, né? Eu quero deixar ali, né, um escritório, né? Eu me endividei demais com essa parte do ambiente físico,
peguei a reserva que eu tinha da minha rescisão, construí no fundo de casa, o escritório. Foi só 2 clientes lá no escritório. Voltou cheque, enfim, né? A gente se preocupa muito com essa parte do ambiente físico, né? Mas eu vou falar da parte do ambiente de uma forma mais profunda, né? Que são as questões dos princípios, né? Isso eu tive a sorte de na faculdade eles abordarem isso, o TCC ser essa parte de um projeto de uma empresa. Então existe ali, na verdade, alguns princípios que ajudam muito a você tirar suas ideias da cabeça e explicar para as pessoas o que você julga como certo, onde que você quer chegar, entendeu? O que você acha importante no atendimento do cliente. E nós, muitas vezes, como empresário, muitas vezes a gente se perde, a gente esquece por que a gente abriu, quais são os princípios mesmo ali, né? Então eu acho que isso é importante deixar claro para as pessoas também e treiná-las, né, sobre isso. É um negócio que, assim, eu confesso que quando tinha isso na faculdade, eu fazia porque falavam que era boa prática, né, que todas as empresas que eram referência no mercado faziam isso, mas eu confesso que eu não imaginava que era tão profundo que iria me ajudar nisso, né? Então hoje, muitas vezes, quando a gente abre um negócio, você tem que saber sua missão ali. As pessoas que entram, elas precisam saber da sua missão. Porque quando você não está lá, porque a ideia é quando você crescer, você não esteja lá. As pessoas consigam reproduzir aquilo que você acha como princípio, aquilo que você acha como importante. Então, isso foi em 2006 que eu escrevi isso, né? E isso dá trabalho. Escrever, tentar resumir, tentar suprimir, tentar tirar a essência do que a gente acha, porque muitas vezes a gente vai e volta em coisas. Talvez eu acho que é importante atendimento, talvez eu acho que é importante preço. Então, você tentar filtrar, isso não é fácil de fazer. Isso dá muito trabalho. E é por causa disso que muitos também não fazem. Porém, o seguinte, se é algo essencial, vale a pena se dedicar, né? Então, na época, eu coloquei isso aqui: diferenciar e surpreender nossos clientes com serviços inovadores de alta qualidade. Então, as pessoas sabiam qual que era a nossa missão. Visão. Visão é sempre algo que... futuro, né? Aonde que a gente quer chegar? A gente está fazendo isso aqui para chegar aonde? Então, eu coloquei, né, essa parte de inovação, de anúncios legais, porque na época eu estudei o mercado durante 7 meses, eu vi que não tinha disso. Eu peguei uma referência da onde? Peguei a referência de São Paulo. São Paulo é o centro empresarial da América Latina, então eu pegava referência daquilo lá, eu não queria ficar só em Mato Grosso, né? Essa parte de valores também. Então eu coloquei ali o que realmente é importante, né? Como que são as atitudes que a gente espera, né? Então eu coloquei ali, né, os valores, é dever de todos cobrá-los, é dever da nossa equipe cumpri-los. O atendimento, que eu sempre via que é importante você ter atendimento, mas atendimento, isso eu já estou falando, gente, quase 20 anos, né, para trás. E hoje, cada vez eu vejo isso mais. Um atendimento que você chega lá, parece que você está pedindo favor. Eu fui comprar meu primeiro carro, eu entrei numa concessionária, 180 graus, nenhum vendedor me cumprimentou. Daí eu fui na 35, quando eu cheguei tinha um picolé na porta. Ah, você quer um picolé? Você já tem vendedor? Nem era Volkswagen que eu queria comprar. Fui e comprei o carro lá. Então eu sempre falei assim, ó, vai dar um atendimento de qualidade. Não importa se é R$1 ou R$100.000. Dá atendimento com calor humano, que a gente lida com pessoas, então pessoas merecem ser bem atendidas. E lucro, eu falei que seria, sei lá, só o resultado do nosso trabalho. Faz as coisas certas que vai ter lucro. Eu coloquei essa questão de honrar, né, com vigor e pontualidade os compromissos, né? Então eu coloquei isso como uma base também. E reconhecimento. Eu sempre, no jornal, entrou um diretor comercial lá que ele fez algo que eu gostei bastante. Porque na época que eu trabalhava no departamento comercial e eu não era vendedor, o que acontecia? Quando o pessoal se lascava de ganhar a comissão vendendo, a gente se lascava de trabalhar e o nosso salário era o mesmo, né? Falei, cara, tá errado isso, né? Eu tenho que ficar até 1h da manhã aqui esperando anúncio. Os caras que já venderam saíram 5h da tarde para beber cerveja, eu tô aqui me matando e o meu salário não aumentava nada, né? E daí esse diretor comercial chegou lá e falou o seguinte, ó, nós vamos dar uma gratificação, se a empresa bater a meta, cada um vai ganhar um vale-compra na Novo Mundo, estava vindo para cá. Fizeram uma permuta lá e show de bola. Todo mundo trabalhava feliz. Daí eu trouxe isso também. Erro, a nossa meta teria índice 0 de erro. A gente trabalha com uma publicação que ela é muito séria, então, digamos, uma vírgula no número afeta totalmente. Ah, mas você está sendo radical demais? Você não tinha... Não, a gente tinha erro, mas a gente buscava ter
erro zero em virtude da seriedade da questão. E solução também. Esse negócio de chegar, ficar falando, o cliente veio aqui, mas foi uma falha dele, ele esqueceu, blá, blá, blá. Não quero saber, nós temos que levar a solução para o cliente, tá? Então esses princípios aqui eu acho essenciais quando você cria, que isso vai nortear todo o restante da estratégia da empresa. O processo de recrutamento e seleção de pessoas, tem um dado, né, desse estudo, que fala de 9 em cada 10 profissionais são contratados por perfil técnico e demitidos pelo comportamental. É tipo você contratar, sei lá, vou dizer um cozinheiro para o restaurante lá, um chefe. O cara é um ninja na refeição, ele faz muito bem, ele mistura ali o sabor, mas ele tem um comportamento ruim. Ele falta, entendeu? Ele muitas vezes não tem educação quando ele vai falar com o cliente. Então, por mais que ele seja bom, é insustentável muitas vezes mantê-lo ali. Então, eu acho que assim, você definir quais são os comportamentos que você acha, que você julga que são importantes para a empresa, para você colocar pessoas dentro da empresa. E assim, mas eu tenho uma função, sei lá, uma pessoa que vai mexer com uma máquina, ela precisa ter um conhecimento técnico. Sim, ela precisa. Mas qual que é o conhecimento técnico mínimo? Porque muitas vezes você vai colocar lá, esse cara técnico ele é demais, mas o comportamental dele é péssimo. Mas qual que é o mínimo daquele que dá para você colocar? Pega o mínimo e coloca uma pessoa que tem um bom comportamento, que ele vai durar mais, vai trazer mais resultado para a empresa do que o que tem o conhecimento técnico avançado. E assim, esse negócio de fugir de perguntas comuns, né? Na época que eu fui entrar no jornal, o cara chegou assim, eu recebi indicação sua aqui, você bebe, você fuma, qual a sua religião? Tá, falei para ele, mas depois assim, não tinha nada a ver com a função. Ele só estava repetindo o que todo mundo fazia na época. Então assim, fuja de perguntas, né, comuns, que não vai agregar nada, né? No meu caso ali, por exemplo, hoje eu coloco, por exemplo, quais são os seus objetivos futuros? O que você vai fazer para alcançar? A pessoa fala assim, como assim? Porque também se a pessoa não tem um objetivo futuro, eu não quero estar junto com a minha equipe. Eu quero alguém que tenha objetivo e saiba como alcançar. Porque eu posso ajudar essa pessoa muitas vezes a alcançar. E se eu conseguir ajudá-la a alcançar, ela vai estar na minha empresa, ela vai ajudar também a empresa a alcançar os objetivos da empresa também. E outra coisa que eu coloco aqui, para a pessoa falar uma conquista pessoal, assim, que ela precisou de muita persistência e garra. E por que eu faço essa pergunta? Porque na hora que o bicho pega, na hora que chega lá uma demanda grande, e que tem que ficar lá até meia-noite, a gente tem que ficar lá revisando, cliente enchendo o saco. Se você não tiver garra, se você não tiver persistência, se você não passou por um processo, você vai pedir para sair. Você vai pedir para sair. Então eu faço esse tipo de pergunta para tentar trazer esse tipo de perfil, comportamento dentro da empresa. E agora tem o terceiro processo aqui que eu acho importantíssimo também, que é você monitorar tudo isso. Você cria esse ambiente, você cria esses princípios, e você acompanhar isso para ver se eles estão sendo cumpridos. E não é que se eles estão sendo cumpridos somente pelos colaboradores, principalmente por você, enquanto empreendedor. Porque muitas vezes um colaborador não cumpre um princípio, ele não afeta tanto a empresa, se foi uma vez isolado e tal. Só que quando ele começa a repetir, afeta. Mas você que deve dar o exemplo, se você não cumpre, mas se ela é a dona, se ele é o dono, não está fazendo isso, vai cobrar da gente? Daí vira bagunça, né? Então aqui, por exemplo, se eu falo lá que para mim é importante essa questão do atendimento atencioso e com o calor humano, e eu trato um cliente com falta de respeito, eu trato ele com indiferença, se eu trato ele com grosseria, peraí, você acha que vai dar certo? Não vai dar certo. O quarto processo de desenvolvimento dos colaboradores e centralização da operação. Precisa dedicar tempo para treinar as pessoas para esses princípios, para essas questões técnicas. E no começo você vai pensar assim, eu vou contratar um funcionário, né, um colaborador aqui, para fazer tal coisa que eu estou fazendo. Nossa, agora tá bom, agora eu estou com tempo livre. Na verdade, no começo, você vai trabalhar mais. Porque além de você fazer, para mostrar para a pessoa como que é, você vai ter que acompanhar essa pessoa também para ver se ela... E não é porque ela não está fazendo certo. Muitas vezes ela não entendeu. Na comunicação, muitas vezes a gente fala algo, acho que ninguém hoje levanta e fala assim, hoje eu vou errar. Não, hoje eu vou chegar lá na empresa e vou fazer tudo errado. E o empreendedor, o empresário, ele tem que trazer essa responsabilidade para ele. Porque assim, se a empresa está com mau atendimento, quem colocou as pessoas lá foi você. E você tem o poder de muitas vezes corrigir isso. Se você não tem, se você é displicente, se você é omisso,
as coisas vão piorar. Isso aqui é o que eu comentei, né? Que no começo você vai gastar mais tempo. E uma das coisas também é criar manuais simples, né? De um passo a passo, pode ser um passo a passo simples, pode ser uma questão de um treinamento gravado em vídeo e tal, que a gente fazia bastante gravando tela. Isso vai facilitar para que esse processo seja mais fluido, né? E também tem um processo, conforme você vai treinando as pessoas, tem aquelas pessoas que elas vão se destacando e ela entende muito bem ali qual que é a sua ideia. E essas pessoas, você começa a descentralizar isso e essas pessoas começam a treinar essas outras, né? E qual que é o resultado disso, né? Quando você tem essa parte de desenvolvimento e treinamento? Você começa a descentralizar atividades operacionais da sua empresa e você começa a focar em atividades mais estratégicas, né? Então isso vai fazendo com que a empresa cresça. Então no meu caso ali, por exemplo, quando eu comecei eu fazia de tudo. Eu ia atrás de cliente, vendia, tomava chuva para entregar, enfim. Mas não tinha muito cliente também no começo. O começo é batidão, você tá lá na selva lá para você tentar trazer alguma coisa, né? E daí o que acontece? Eu fazia de tudo. Só que daí depois que eu consegui começar a ter os primeiros clientes, daí já não dava para eu fazer tudo isso. Eu contratei 2 pessoas para fazer coisas que me tomavam tempo, mas, digamos, não era tão estratégica assim no negócio. Então, essa pessoa fazia um atendimento, essa pessoa fazia uma entrega, né? E eu ficava em qual atividade? Eu ficava na parte de montagem de anúncio. Porque a parte de montagem de anúncio, ela era estratégica, ela era mais importante. Por que ela era mais importante? Porque ali eu conseguia ter melhores margens, né? Porque eu montava e evitava também erros, né? Então, eu ficava nisso. E depois, quando eu peguei e passei essa atividade para uma pessoa, né, foi um processo para passar, daí eu saí disso, eu fui captar mais clientes. E isso sempre é assim. Você tira uma atividade que é importante, daí surgem outras atividades que são importantes, daí você sempre vai descentralizando, né? Isso para trazer autonomia, porque se você tem uma empresa que a operação depende, se você está no meio, você é o gargalo ali. Porque eu já me tornei o gargalo. Até que um ponto a minha equipe chegou e falou assim, Theo, vem aqui, porque essas conversas também tem que ser francas, você tem que dar liberdade também da pessoa te pegar e te corrigir. Falou, Theo, vem aqui, ó, faz o seguinte, cara, você está atrapalhando a gente aqui. Ensina a gente como que faz orçamento, coloca aqui qual que é a margem que você quer e para de atrapalhar a gente, porque a hora que chega na parte de passar orçamento, você não está aqui, você demora o cliente e tal. Opa, tá bom, desculpa aí. Então, assim, começa a ser um gargalo, né? Se você está na operação. E se você acontecer alguma coisa com você hoje e você tem que ficar 15 dias longe da empresa, 30 dias, a empresa vai parar? Isso é um problema. Nós somos, entre aspas, autônomos, né? Então, a família, muitas famílias, muitas vezes depende da gente. E se ficar 30 dias parado, e aí? A minha família vai penar, a família dos meus colaboradores vão penar. Eu falando isso daqui, assim, e olhando, assim, por essa ótica, assim, parece que esse processo é muito trabalhoso, né? Parece que é muito complexo, é muito trabalhoso. Ele parece, mas ele é realmente muito trabalhoso. Esse não é um processo fácil. Muitas vezes é até mais fácil se você parar por uma ótica. Eu falei, ao invés de ensinar essa pessoa a fazer isso aqui, eu vou pegar e fazer. Algumas vezes dá vontade de fazer isso. Você está ensinando a pessoa, é ali. Vai dar vontade de pegar um negócio e fazer logo, né, para tirar. Mas daí o que você vai plantar? E daí eu estava pensando, né, um pouco sobre isso, né? E eu estava parando para pensar, eu lembro quando o primeiro ano de empresa, a minha meta era alcançar 120 mil reais anuais. Então era uma pessoa para trazer 120 mil. Bati meio que na trave ali, né? 90 mil. E eu achava que se eu colocasse outra pessoa, que a gente acha que a gente é demais, né? Falar, essa pessoa, se eu trouxe 90, essa pessoa vai trazer uns 45, né? Porque eu sou o cara, né? Eu que conheci o negócio, eu que abri, eu que idealizei tudo isso, né? E, na verdade, na hora que você traz as pessoas para estarem juntas, não é matemática simples. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 pode ser 3, 1 mais 1 pode ser 4. E, por exemplo, no ano 17, eu com a nossa equipe, cada um dividindo o faturamento, 266 mil reais. E eu tinha conseguido o quê? 90. A gente está falando de 3 vezes. Então, na hora que une pessoas com... Pessoas muitas vezes que são diferentes da gente. Pessoas que são complementares. É muito arrogância, né? A gente achar que só porque a gente fundou um negócio, que nós somos os fera, né? Mas na hora que une as pessoas, tem esse resultado. Esse é o meu atual time, né? E fez com que a empresa chegasse até onde que está hoje. Mas não foi só eles, né? Foram também as pessoas que passaram aqui durante esses 18 anos. Pessoas que ficaram com um pouco mais de tempo, outras que duraram 15 dias, porque o meu contrato de experiência lá... Não tem nada de 45 dias não, é 15 mais 15 normalmente. 15 dias e 30 dias eu tenho que verificar se a pessoa tem um perfil comportamental
que vai agregar para a equipe. Porque se ela não tiver, eu falo isso antes para a pessoa. Quando eu estou fazendo a entrevista para a pessoa, quando eu estou contratando ela e tal, e contrato ela, eu falo o seguinte: tem um período aqui de experiência. Esse período de experiência não é somente para a empresa te avaliar. É para você avaliar também a empresa. Talvez não faz sentido para você. Se não faz sentido para você, vamos apertar a mão e cada um segue o seu caminho e vão ser felizes. Obviamente que eu vou procurar nesse processo muitas coisas que ficam muitas vezes subliminar para tentar não colocar uma pessoa ali que eu imagino que possa ser e eu erro, né? Mas não tem como, a gente erra. Eu vou fechar aqui com uma história de uma indústria de chinelo. Tinha um empreendedor que ele queria abrir uma indústria de chinelo na África. E daí ele pegou e mandou 2 consultores dele para ir lá na África para dar uma sondada lá no mercado. E daí o primeiro voltou, foi lá e tal, e falou: ó, esquece. O que foi? Cara, lá ninguém usa chinelo. Você tá louco? Você ir nesse lugar? Daí veio o outro, né? Veio o outro e falou: olha, agora, bora para lá agora. Como assim? Não, a gente tem que ir lá. Tem que aproveitar essa oportunidade. Como assim? Ninguém usa chinelo lá. Nós vamos arrebentar a boca do balão. Você, assim, como empreendedor, como que você vai encarar os problemas com relação às pessoas? Você vai ser o cara que vai falar: não vamos abrir a fábrica de chinelo? Ou você vai ser o cara que vai ver a oportunidade? Você vai ser a pessoa que vai ver a oportunidade. Ao meu ver, empreendedores, né, que conseguem ter sucesso, eu estou aqui no caminho ainda. Ixi, eu tenho muita coisa para aprender. Eu vejo que nos primeiros 5 anos eu achava que eu tinha menos coisa para aprender. Agora eu acho que eu tenho muito mais coisa para aprender. Ser um eterno aprendiz. Porque assim, hoje, para realmente ser empreendedores, assim, que querem se destacar, qual que é o seu olhar sobre isso? Sobre esse problema de gestão de pessoas? Esse é um olhar que fala assim: ih, esquece, o colaborador dá trabalho demais, tá louco, deixa eu ficar quietinho aqui, sozinho, eu mesmo e tal. Ou você vai olhar isso como uma oportunidade? Porque imagina só, quantas pessoas que vão olhar isso como algo para paralisar, para não entrar. Se muitos olham assim, tem um mercado aí, tem uma oportunidade. O empreendedor, ele tem disso, né? Muitas vezes ele fala um negócio assim, ele visualiza algo, na hora que vai conversar com pessoas muitas vezes que não têm essa visão, fala assim: esse cara tá viajando, ele é louco, né? Então essa reflexão que eu trago, né? Qual que é a visão? Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e espero que, sei lá, pelo menos algo ali que possa ajudar vocês, né? Para quem hoje está empreendendo, para quem não está empreendendo, mas muitas vezes quer atuar nesse horizonte aí que é bacana, assim, tem que gostar de desafio, né? Eu queria agradecer muito a oportunidade, tá bom? Obrigado.